Vamos ouvir o Ned Price, ele é porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a ver o que ele traz sobre guerra. O rublo caiu até o chão e literalmente vale menos que um centavo. O rating do país é literalmente lixo e nós vimos mais de 300 pessoas finalizarem ou paralisarem suas operações no país. Putin deve contar suas perdas e começar a negociar em boa fé um acordo diplomático com a Ucrânia. O presidente Zelensky expressou interesse nisso e disse de forma categórica que estão prontos a apoiar qualquer tipo de contato diplomático. Mas, como já foi dito, não impuremos nenhum tipo de sanção. O Kremlin tem adotado mentiras, como por exemplo, de que os Estados Unidos estão realizando ataques biológicos e químicos. E, de acordo com ele, o bombardeio de uma maternidade e hospital infantil é fake news. Ele tem utilizado de vários subterfúgios para esconder e ocultar informações do público e disseminando desinformação, tanto no mundo quanto na Rússia. Muitas pessoas na Rússia não têm ideia do que o governo está fazendo neste momento na Ucrânia. Talvez acreditem que estejam libertando a Ucrânia e não a destruindo. Há filhos, filhas e pais estão voltando em sacos e em caixões. As pessoas estão se reunindo na Europa e ao redor do mundo para protestar contra o presidente Putin, incluindo pessoas na Rússia e na Belarus. Estão indo às ruas. No fim, sabemos que a Rússia será mais fraca e não mais forte, e a comunidade internacional, incluindo a OTAN, já é mais forte e tem mais propósito do que já teve em qualquer outro momento da história recente. Antes das perguntas, mais uma observação. Amanhã, no dia 11 de março, nós teremos o prazer de receber a Comissão da África para uma reunião de alto nível, o que é importante para a cooperação entre os Estados Unidos e a Comissão da África com os seus Estados-membros para ter um diálogo de alto nível. Isso reunirá partes interessadas dos dois lados, discutindo segurança e questões climáticas, incluindo um pacto de governança e paz. Isso está em linha com a vontade de continuar os acordos, inclusive de segurança e saúde, e continuar a nossa cooperação com as entidades da região. Receberemos, então, toda a delegação. Os Estados Unidos têm um compromisso irrestrito e firme com a África e com seus governos e seu povo. Estamos ansiosos para ter esse momento nessa semana para avançarmos nessas questões. Vamos, então, para as perguntas. Ok, vou tentar ser o mais breve possível. Hoje de manhã, na Varsóvia, o presidente disse, a vice-presidente disse que investigações seriam pedidas sobre os crimes cometidos na Ucrânia e o embaixador das Nações Unidas, na verdade, afirmou que crimes de guerra haviam sido cometidos na Ucrânia. Eu queria saber, então, se o governo acredita que a Rússia cometeu crimes de guerra na Ucrânia e se vocês estão pressionando por uma investigação de crimes de guerra e, caso sim, por que aguardar? Porque nós sabemos que os Estados Unidos
na verdade, a Rússia não é membro dessa aliança, mas também os Estados Unidos não são. Então, seria montado um tribunal ad hoc ou esperaria-se para que um tribunal fosse montado? Bom, nesse momento, nós não temos documentos para comprovar que houve crime, mas o que nós temos visto são relatos sobre ataques a civis que, de acordo com a legislação internacional, se constituiria em crimes de guerra. Eu falei com pessoas que presenciaram os ataques à maternidade e a carros, ambulâncias, que foram bombardeados também ao longo desse conflito brutal. Nós temos visto relatos de civis em Mariupol que estão aí entre as centenas e os milhares que morreram. E nós estamos realmente arrasados com as táticas que têm sido adotadas nessa guerra por escolha. Nós já falamos dos nossos esforços para documentar o que podem vir a ser considerados crimes de guerra. Nós apoiamos um esforço na ONU nessa mesma área, com o ICC, que anunciou recentemente que abrirá uma investigação sobre essa situação, e nós achamos que essa é uma ação bem-vinda. E, sobretudo, o foco do Procurador-Geral e o seu comprometimento com o princípio da complementaridade. A questão é a seguinte: não apenas nós iremos documentar e apoiar essas investigações internacionais, mas nós também apoiaremos nações independentes, mas também trabalharemos com a comunidade internacional. E estamos determinados a responsabilizar quem quer que seja que possa ter se envolvido em abusos de direitos humanos e mesmo crimes de guerra. Nós faremos isso, mais uma vez, com todos os instrumentos disponíveis da lei, com todos os líderes de Moscou e qualquer líder que esteja na Ucrânia e qualquer militar. A nossa mensagem tem sido clara. Se você participou, ordenou ou esteve envolvido em qualquer tipo de abuso, atrocidade ou crime de guerra, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para responsabilizá-los. Sobretudo no que se refere ao ICC, o senhor disse que acredita que essas medidas seriam bem-vindas, mas nem sempre vocês tiveram a mesma postura com o ICC e as suas investigações. Na verdade, no governo anterior, houve um esforço de investigações no Afeganistão, e o que aconteceu, na verdade, foram sanções contra esse esforço. E houve aí um pedido para que o tribunal não conduzisse essas investigações, considerando que esse tribunal pode, então, perseguir este processo. Onde exatamente vocês acreditam que será feita a justiça? De onde virá a justiça? Bom, a Ucrânia não é parte desse esforço e nós também não somos. Mas esse esforço tem a ver com a jurisdição e esses esforços não pararam. Mas, ao mesmo tempo, essas preocupações, então, existem apenas quando os Estados Unidos não estão envolvidos? Bom, os Estados Unidos têm a possibilidade de conduzir investigações abrangentes. As nossas preocupações com o ICC e a sua jurisdição permanecem, mas nós reconhecemos o papel importante que esse tribunal pode ter em responsabilizar essas pessoas, e nós continuaremos a apoiar as iniciativas do tribunal. O senhor e outros membros do governo disseram que esperam
que haja mais baixas de civis na Ucrânia. Eu gostaria de perguntar, por exemplo, foi dito pelo Chance que pode haver ataques biológicos e químicos. O senhor poderia falar mais sobre essas preocupações? Olha, essas preocupações se baseiam em alguns elementos. Primeiramente, nós sabemos do histórico nesse caso. Conhecemos o histórico do Kremlin. Trata-se de um governo que tem usado armas químicas no seu próprio povo no passado. Fizeram isso no território russo, fizeram isso em território britânico, apoiaram o regime do Assad, que utilizou armas químicas proibidas no seu povo. Então, nós sabemos o que esse governo pode e já em outros períodos recorreu, e há então uma grande preocupação, considerando o que nós sabemos sobre as táticas do governo russo. Nas últimas semanas, nós vimos mais uma vez indícios do que um psicólogo talvez diria que tratasse de uma projeção de o governo acusar outros atores, nesse caso os Estados Unidos, de fazer aquilo que talvez ele mesmo, o próprio governo, esteja planejando fazer.